Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pode Agir. E agora eu estou com uma mulher inteligentíssima, maravilhosa, empresária. Ela não é casada, ela é solteira, então ela vai falar sobre isso também, né? Que vocês estão dizendo que não tá vindo mulher solteira aqui, então trouxe uma mulher solteira para trazer um pouco da história dela pra gente e ter uma vida incrível no mundo do empreendedorismo. Uma salva de palmas para Sara! Oi, gente. Ai, gente, é maravilhosa. Sara, já se apresenta quem você é, seus negócios, fala tudo aí pra essa mulherada. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é uma honra, é uma mulher que eu realmente admiro muito. Eu me chamo Sara Suelen, tenho 27 anos e um dia, sou empreendedora. Eu acho que eu posso começar falando sobre quem eu sou profissionalmente, dizendo que antes de tudo eu sou vendedora. Show. E empreendo hoje em alguns negócios. Eu sou formada em Direito, tenho um centro comercial que chama Bloom Center, que loca salas para profissionais liberais e proporciona para esses mesmos profissionais a oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E tenho também uma assessoria que eu costumo brincar dizendo que a nossa especialidade é resolver problemas, sejam eles jurídicos, sejam extrajudiciais. E, recentemente, iniciei também uma jornada como mentora, ajudando empresas e profissionais liberais a estruturarem os seus negócios, a fortalecerem cultura, criarem cultura e a escalarem dentro do universo empresarial também. Uau! E eu poderia colocar que ela tem dicção, ela tem fala, ela tem voz para fazer tudo isso. Mas antes da gente falar sobre qualquer um desses pontos, eu quero falar sobre ser vendedora. Isso é uma crença fortalecedora. E eu confesso pra ti que de uns tempos pra cá, sei lá, 3, 4 anos atrás, que eu trouxe essa chave pra mim, que eu era mais do que qualquer coisa. Antes eu tinha que ser uma vendedora. Sim. E eu vim do serviço público, Sara. E aí no serviço público eu não precisava vender nada. Eu já tinha passado no concurso, era entregar o meu salário e no final do mês receber. E aí quando eu comecei a transitar a carreira, que eu vim pro mundo do empreendedorismo, que eu me senti pega ali, agora eu vou ter que vender, né? Seja uma ideia, seja um projeto, seja um serviço. Aquilo me doeu muito, viu? Eu tinha umas crenças limitantes por trás que eram, mas o que vão pensar de mim? Eu estou oferecendo. O que vão pensar de mim? Será que eu estou sendo incisiva? E aí eu fiquei me questionando e muitas vezes eu entendi que era insegurança minha, com medo de ser rejeitada. E também, quem sabe, se é daquela crença de capacidade, será que eu entrego mesmo aquilo que eu estou prometendo? E isso foi fruto de muito trabalho, de muito entendimento, de muitos feedbacks também na caminhada. Hoje eu escutei uma frase que a Lena, que foi uma das entrevistadas, ela falou o seguinte: o caminho se faz no caminhar. Então, eu entendi que ser vendedora eu precisava vender, né? E hoje em dia eu amo vender, faço pitch de vendas num palco para milhares de mulheres. Sim. E eu tenho certeza que isso é uma virada de chave para quem quer de fato prosperar no seu negócio. E aí me fala, você já nasceu com isso de vender? Como é que é? Conta aí um pouco da tua história. Bom, além de todas essas atribuições, a minha principal característica da minha identidade é que eu sou cristã, filha de Deus e exerço ministerialmente o cargo de pastora. Então eu nasci na igreja e eu costumo brincar que quem nasceu na igreja já nasce falando. Mas de 2018 em diante eu comecei a viver um processo de entender a minha identidade e de entender o meu propósito. Eu acho que todo mundo começou a viver esse processo. Quem não começou ali perto da pandemia foi impulsionado para isso pós-pandemia. E eu entendi que o meu propósito de vida é servir. Perfeito. E quando eu tenho esse propósito de vida no servir, e eu entendo, falando biblicamente, que nós somos corpo, alma e espírito, o meu desafio é conectar o meu propósito a todas as frentes, a todas as 3 cadeiras que eu acredito que nós temos enquanto seres humanos. Perfeito. E aí
recentemente dando uma mentoria para alguns profissionais liberais. Eu trabalho muito com um público que acabou de sair da faculdade. Sim. E a faculdade não ensina a vender. E eu trouxe para elas numa mesa sobre o que é vender. E eu percebi que as pessoas não sabem o que é venda, o que é esse vender. O meu conceito de vender, que foi quando eu me descobri vendedora, é que vender é servir. Vender é nada mais, nada menos do que servir. Só que nós fomos ensinados, fomos construídos numa sociedade onde as pessoas amam comprar e odeiam vendedores. E como normalmente tem esse conceito, essa construção de que o vendedor ele quer te enganar, de que o vendedor ele quer te ludibriar, nós criamos inconscientemente um preconceito, um distanciamento com a venda. Mas a grande verdade é que quem não nasceu para vender, não nasceu para servir. E quem não serve para servir, não serve para viver. Então... Uma salva de palmas! Então, eu acredito fielmente que é impossível você crescer profissionalmente sem vender. Porque no vender, você consegue expor para as pessoas o quanto que o seu trabalho agrega. E se você ainda não aprendeu a trazer, a agregar valor para o seu trabalho, aí pode estar o motivo que muitas pessoas choram dizendo que o faturamento não cresce, que entrou no efeito platô. Então, o nosso maior desafio é entender que em todas as profissões, em todas as áreas, as pessoas precisam saber vender. E na minha empresa, todo mundo vende. Perfeito, perfeito! Existe um livro chamado Uma Vida com Propósito. E esse livro, de fato, assim, virou a minha chave. Foi bem essa da pandemia. Na realidade, essa minha busca por autoconhecimento, ela começou mais ou menos em 2016, 2017. Quando eu já não estava tão feliz onde eu estava no serviço público. E eu vim de uma busca constante para saber quem eu era. E nesse livro, do Rick Warren, não sei se tu já leu, né? Incrível. Ele fala exatamente isso, que o propósito de todo ser humano é crescer e contribuir. Sim. Crescer como pessoa, corpo, alma, espírito e contribuir na vida do outro, que casa muito bem com o que você falou, né? Que o vender é servir. E se você não tá servindo, então você não tá fazendo o seu papel nessa terra. Então, existe hoje em dia uma busca constante na internet da pergunta: qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Mas será se essa, de fato, é a real pergunta? Porque talvez a pergunta principal seria: o que eu tenho que servir? O que eu tenho de bom como dom e habilidade que a outra pessoa precisa? Porque, na verdade, nós somos interdependentes. Então, achar que sempre é sobre você é um ego danado, né? Sempre é sobre você. Meu Deus, eu preciso me entender no mundo. E o mundo? O que o mundo precisa de ti? Que a gente entra em outro ponto que eu gosto muito, Sara, que é o Ikigai, o estudo do Ikigai, que é o propósito de vida, né? Que a gente vai ali para a alma, para as emoções, puxando para o espiritual. Que a gente junta aquelas 4 perguntas. O que você é muito bom em fazer? Você faz com excelência. O mundo precisa e você pode ser bem paga e remunerada para isso. E a tua história, ela fala muito disso. Você conseguiu entender o seu Ikigai. Quando você consegue entender o seu Ikigai, você pode abrir qualquer negócio, desde que ele esteja bebendo na tua fonte de vida. Então, hoje você tem 3 negócios, só pelo que eu entendi aqui. A Bloom, que eu acho incrível o teu trabalho de cultura com os teus clientes, né? O teu escritório, a tua assessoria e a tua mentoria agora. Então, todos eles estão ali no propósito de servir pessoas. Todos eles estão no propósito de servir pessoas e em todos eles, em todo o meu ecossistema de negócio, eu consegui conectar a mesma missão. A nossa missão em todos os negócios é ser a ponte. Eu faço um trabalho de cultura com os meus colaboradores e é o momento onde eu coloco todo mundo na mesma página. Então, para mim fez muito sentido conectar as missões dos meus negócios. Na Bloom, nós somos a ponte entre os desafios profissionais e as oportunidades para desenvolvimento. Na Aprova, nós somos a ponte entre problema e solução. E agora, na minha empresa de consultoria, eu sou a ponte entre a angústia e o alívio, porque eu acho que, gente, nós empresários precisamos de alívio, porque empreender é solitário. Boa. Empreender é solitário. E eu acredito, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, que sendo mulher,
é mais solitário. É ainda mais solitário. Porque quanto mais eu caminho no mundo da gestão de negócio empresarial, eu percebo que as mulheres, elas são muito boas em estudar. O técnico, que a faculdade ensina. Mas quando vai para o mundo dos negócios, que naturalmente seria um mundo mais masculino, muitas mulheres nem entram de cabeça porque acham que ou vão perder a feminilidade, ou vão deixar de ser mulher. Eu não entendo o que elas pensam, mas a verdade é que tem um distanciamento, deixando mais para que os homens assumam essas posições de liderança e de gestão. Então, empreender solitário e sendo mulher é pior ainda. E como que você conseguiu construir essas empresas tão nova, né, amiga? 27 anos, desbravando aí o mundo. Me fala como que é a tua mente, tua mentalidade sobre isso. Jaci, eu sempre busquei muito autoconhecimento. Sempre. E nunca me importei com alguns estereótipos como é coach, é blogueira. O grande problema das mulheres é essa preocupação excessiva do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Eu sempre tive sede por conhecimento. Eu costumo dizer que eu sou uma aprendiz atemporal. Sim. Eu tô aprendendo o tempo inteiro. E eu também sou muito executora. E quando eu descobri o meu perfil comportamental, influente dominante, eu entendi o porquê que eu tô o tempo inteiro criando negócios e tirando ideias do papel. Porque quando você entende, né, as quatro frentes ali do DISC, né, influente, dominante, analista, conforme, você consegue entender que, abrindo um parênteses, muitas mulheres têm uma crença de que eu nasci assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, exatamente. Né? E aí, quando você começa a entrar no mundo dos negócios, você entende que o empreendedorismo, ele te confronta o tempo inteiro para você sair da sua zona de conforto. Perfeito. Se você não se acostumar com isso, você vai quebrar muito facilmente. Pega teu raciocínio. Eu costumo dizer aqui dentro que empreender, ele é cansativo. Por quê? Porque ele tá todo tempo te confrontando. Então, se você naturalmente não é uma pessoa que busca educação, se você naturalmente não gosta de ler, de ser uma pessoa melhor, você não vai dar certo nesse mundo. Por quê? Porque o que hoje deu certo no teu negócio, daqui a 6 meses não vai dar mais. E outra, e já trazendo também, que é uma pergunta e um questionamento que eu quero trazer para você, se tu tem um concorrente, ou se a tua concorrência ela é uma concorrência que gosta de estudar e ir atrás, ela tá lá em São Paulo, ela tá lá nos Estados Unidos, ela tá lá na frente, e talvez você tá aqui com medo de investir em você, ou de investir no seu conhecimento, porque seja caro, ou porque uma amiga falou que não vai, isso é coisa de coaching, ou porque aquilo não é pra mim. Então, enquanto você tiver com aquela história de aquilo não é pra mim, você não vai sair de lugar nenhum. E o pior, Sara, que eu acho que isso tu vai concordar comigo, tem muitas mulheres que elas até querem estar nesse meio, mas elas só vão se a amiga for. Exatamente. E a amiga não tá pronta. A amiga não tá pronta para aquele meio. A amiga não quer ir, ou não é a fase da amiga. Aí ela termina que a velocidade da vida dela vai dando o tom de acordo com o da amiga. E o problema é que se a amiga for parada, né? As maiores experiências espirituais e profissionais que eu vivi sozinha. Perfeito. E eu acho que isso sempre me destacou, digamos assim. Você falou agora há pouco de propósito. E eu tenho um entendimento de que você só descobre o seu propósito quando você entende onde você quer chegar. Perfeito. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o primeiro passo para mim é perguntar para os meus mentorados qual é a sua visão? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Porque aí eu entendo que o que eu sei me trouxe até aqui. Mas é o que eu não sei ainda. São os ambientes que eu ainda não estive que vão me levar onde eu quero chegar. E eu até tava falando contigo outro dia no direct, né? Quando pergunta assim, como faturar 1 milhão? Aí tem várias, como se fosse uma receita de bolo. Sim. Mas as pessoas esquecem do investimento. Sim. Existe um investimento para quem quer faturar 1 milhão. E isso também foi uma virada de chave. E ele não é o mesmo investimento para quem vai faturar 10, 50, 100, é completamente diferente. E do mesmo jeito, para quem fatura 1 milhão, não vai ser o mesmo investimento para chegar no 10, no 50. E sem falar, até aí a gente continua essa conversa no direct, falando de processos, pessoas, cultura, porque o teu time que vai te levar 1, 5, 10 milhões, ele não é o mesmo time que provavelmente está contigo agora. Porque se o teu time não mudar a cabeça e não crescer junto com você, ele vai ficar no meio do caminho. Jaci, como foi que eu comecei a empreender? Eu caí de paraquedas no empreendedorismo.
Eu sempre fui muito boa com a comunicação, então ficou, vai ser advogada, vai ser delegada, vai ser não sei o quê, e aí comecei a empreender. Como a maioria das empresas, eu fui catando as pessoas que estavam ao meu redor e que eu achava que era boa em algumas coisas. E eu entrei nessa síndrome da Mulher Maravilha, de querer fazer tudo sozinha. Então, eu tinha a equipe, mas só funcionava se eu fizesse. Eu não sabia delegar. Tipo assim, eu sou muito boa, sou muito inteligente, mas isso vem muito dessa história, Sara, de quem é muito estudiosa, viu? E isso eu passei por isso. Por mais que eu quisesse ajudar, eu achava que eu estudaria e passaria pro meu time. Eu não deixava o meu time errar ou tomar as próprias decisões. Sim. E hoje eu tô colhendo alguns frutos de erros, sabe? De erros que eu não deixei as pessoas quebrarem a cara. Então, agora, como eu sempre fui em busca de conhecimento, o estratégico da nossa empresa tá aqui no 100% e o meu tático tá devagarzinho crescendo. Por quê? Porque eu não fiz eles correr sozinho. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu fui ficando dependente da minha empresa e a minha empresa dependente de mim. E isso desencadeou em mim vários problemas de saúde, problemas emocionais, problemas psicológicos que eu fui entendendo no processo de também autoconhecimento que foi na terapia. Mas aí eu comecei esse processo de querer construir time, mas como que constrói time se eu mesma impedia o meu time de ir lá e crescer? E foi aí que eu percebi que eu precisava de ajuda. Perfeito. Que eu não conseguiria sozinho. E já se eu pudesse dar um conselho para mulheres empreendedoras, eu resumiria numa frase: aprenda a pedir ajuda. Perfeito. Porque nós temos essa trava, esse bloqueio. É como se ferisse o meu ego dizer que eu tenho uma mentora, ou que uma mentora me ajudou a chegar, ou que foi a minha psicóloga que me ajudou a destravar algumas coisas. Eu tenho uma construção, eu fui criada num lar onde o meu primeiro esposo eram meus estudos. Sim! Eu fui criada pra não depender de homem. Case com o seu trabalho. Case com o seu trabalho. E aí, o que aconteceu? Eu aprendi a ler com 3 anos, pulei várias séries, não fiz maternal, fui direto pra alfabetização. Depois, fui aprovada no vestibular com 16 anos, entrei na faculdade aos 16, formei com 21. Então, tudo foi sempre muito cedo. Rápido. E eu tinha que ser a melhor em tudo. Sim. A vida inteira. Tinha uma expectativa sobre você. Não, existia uma expectativa total. Então, todos os projetos da faculdade, eu queria ser a melhor em tudo. E aí, quando eu cheguei na vida adulta, começou a vir os pesos disso. E aí foi quando eu entendi que eu precisava de mentoria. E eu comecei a consumir os conteúdos da internet. Porque as pessoas, elas acham que elas precisam de muito para buscar o conhecimento. E não, é possível começar com um pouco que você tem. Deixe que você pegue o pouco e coloque em prática. Exato, é o que eu falei no MQA. O conteúdo que você deu no MQA é um conteúdo que eu paguei muito caro para poder consumir. E aí eu comecei a buscar esse conteúdo e comecei a vivenciar esse processo de entender que eu tinha que parar de trabalhar no negócio para trabalhar o negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já sei a resposta, mas eu quero que elas tenham essa resposta. Sim. Como que uma mulher super inteligente, acelerada, boa em tudo, como assim ela precisava pedir ajuda? Não é? Por quê? Porque provavelmente a vida inteira você trabalhou só o cognitivo. Sim. Eu fui estimulada para não precisar de ninguém. Então, até para pedir algo para os meus pais, eu sempre tive resistência. Até agora, recentemente, passar por um processo muito difícil, que você sabe o que eu passei. E é exatamente assim que as mulheres submetem a relacionamentos abusivos, você sabia? Sim. Faz total sentido. Para mim, essa minha força me bloquearia de relacionamentos abusivos. Mas é completamente o contrário. Porque a energia masculina fica uma energia muito forte. Sim. Então, eu fui criada para não depender, para não precisar de ajuda. E aí, quando eu encontro a tampinha da minha panela, eu me sujeito completamente. Perfeito. Bora falar de energia masculina e energia feminina. Naturalmente, nós mulheres dominantes, que eu também tenho um perfil de... O teu deve ser influente, dominante influente. O meu é conforme dominante. Então, você é um trator, amiga. Sim. Eu era um trator, tô tratada de um tempo pra cá, depois que eu conheci Cristo, de fato. Mas a minha energia masculina, ela sempre foi muito alta, até mesmo porque eu fui essa menina
que eu fui criada para resolver, para ser resolutiva. Muitas vezes, até mesmo porque nossas mães, elas querem que a gente dê certo na vida, a gente sabe que existe ali um machismo por trás, a gente vai falar sobre isso. E aí, só que a gente vai pra vida e a gente não vai entendendo a nossa posição. Termina que, eu sou bom aqui no profissional, mas aqui dentro de casa eu mando e sai ali fazendo uma confusão na sua vida. Então, pega isso, pega um perfil que é dominante, um perfil somado com a crença de que você vai resolver, então você vai lá e você é o homem da casa. E eu passei por poucas e boas com o meu marido, porque o meu marido também é dominante. Então eram literalmente 2 bicudos dentro de casa. Então eu tive que aprender a equilibrar isso dentro de mim. Entender que ali, num casamento, precisava ter esse equilíbrio de energia masculina e feminina, porque senão, mais na frente, não ia dar certo. Então, traz para mim a tua visão sobre isso, né? E como você passou, como você falou, passou por um desafio agora. Eu tenho certeza que você aprendeu. Muito. E como que você tá equilibrando isso dentro de você? E como que você pensa para os seus futuros relacionamentos, para o que tá por vir? Eu acho que tudo começa e termina quando você entende quem você nasceu para ser. E a Bíblia me ensina que eu nasci para ser amada. Só que aí a gente passa por um processo de entender que dá para ser amada e também ser feminina. Perfeito. Porque a nossa sociedade machista nos constrói para nos protegermos, para que nós aprendamos estratégias para blindar isso. E aí nós crescemos sem querer aceitar que a vulnerabilidade precisa fazer parte de nós. Sim. E isso foi algo que eu aprendi na dor, né? A vida empreendedora ensina muitas coisas pra gente na dor. Eu passei por esse processo de entender quem eu era, porque se eu soubesse quem eu era há 6 anos atrás, eu não teria entrado nesse relacionamento. Entendi. Se eu soubesse o que Jesus... Não é que eu não sabia porque eu nasci num lar cristão, mas é que conscientemente eu não conseguia viver isso na prática. Hoje eu entendo o que a Bíblia diz sobre isso. Hoje eu entendo onde a Bíblia diz que a mulher precisa estar. Mas aí o meu lado masculino, o meu lado dominante, buscou um companheiro dependente. Eu tinha um filho, eu criava um filho. Sei como é. Eu criava um filho. E quando eu percebi isso, já era tarde demais. Entendi. Então, olha só o quanto que isso repercute nas nossas decisões. Porque quando eu aprendi essa coisa da energia masculina, energia feminina, eu já estava envolvida. Sim. Eu já estava dentro do casamento. E é isso que acontece, eu até vi a Carol falando disso outro dia. Você começa a adotar meninos. E a gente aprende na Bíblia, na vida, na ciência, que é preciso ter esse equilíbrio dentro do casamento. E outra, e é muito confortável você ser a mãe, né? Você tá ali fazendo, você tá no seu natural. É o que eu nasci desde pequena pra ser. Então quando eu tentei mudar isso, eu já não consegui, porque eu tinha uma criança. Então, a criança que eu cuidava não podia ser provedora. Entendi. Porque só cuidar, era só o que era dele, era dele. Perfeito. E aí hoje eu entendi isso, mas essa questão da energia masculina e feminina é tão real que dentro da empresa também funciona muito. Se eu tiver uma energia muito feminina dentro da empresa, os meus funcionários passam por cima de mim. Sim. E se eu tiver uma energia muito masculina, eu não consigo construir cultura. Sim. Porque eu vou ser uma líder que só cobra. Então, quando um empresário chega pra mim e fala, olha, a minha equipe não tá engajada, as pessoas só querem fazer as coisas que eles querem, eu começo a perguntar, como que é a sua liderança? Os teus colaboradores têm uma visão clara de desenvolvimento? Porque é comprovado cientificamente. Se você não consegue ver o próximo passo, o próximo nível, não tem como engajar. E aí existem muitas mulheres que trazem essa energia masculina para dentro do negócio, dentro da empresa, com aquele pensamento de é o olho do dono que engorda o gado, o dono tem que estar ali. Então, existem muitos empresários que viram fiscais do próprio negócio. Sim, trabalham para o próprio negócio, estão batendo ponto dentro do próprio negócio. E nós aprendemos que a cultura é o nosso gerente invisível. Sim. E quando a gente começa a construir cultura, eu entendo que a minha empresa não precisa de uma mulher masculina o tempo inteiro. Eles precisam de cultura. Perfeito. E aí, quando eu entendi que o autoconhecimento poderia me transformar e que me transformou, eu comecei a trazer isso para minha empresa. E, por exemplo, levar as minhas colaboradoras para o MQA foi um divisor de águas. Sim. Porque tem coisas que eu já tinha dito, mas quando você falou...
Aí valida. Valida. Faz diferença. Aí, ó, eita, Não são é coisa duas... da cabeça da Sara. Não é coisa da cabeça, são duas pessoas diferentes falando a mesma coisa. Duas mulheres que vivem em empresas, negócios diferentes. Então, eu até lembro que eu cheguei no MQA, assim, super cansada, vinha de uma imersão, Sim. nem podia o primeiro dia, mas eu fui por elas. Perfeito. E os empresários, muitos não querem fazer isso. Não, e querem colocar os funcionários, né, numa imersão, ó, vai lá e aprende. Exato. Só que não entende que começa dele. Se o estratégico não muda e traz isso pra dentro da empresa, a empresa não muda. Não anda. Então, o primeiro ponto é, e eu ouvi muitas conversas lá, e no banheiro, no coffee, enfim, o primeiro ponto é, onde você quer chegar? Porque a mulher com a energia feminina demais é a mulher que até ganha dinheiro, mas não sabe ter. Não sabe ter, fica pulando de galho em galho, se auto-sabota. Aí depois as emoções começam a gastar o dinheiro dela, Exato. come as emoções, o dinheiro não Exato. sabe o que Eu ouvi faz. alguns comentários como, por exemplo, não, o meu custo de vida, se o meu custo de vida é R$1.500, eu trabalho até fazer R$1.500. E ponto final. E ponto final. E a crença de merecimento, né? Não saber que é capaz, que é merecedora, que pode fazer mais. E isso é muito triste, por quê? Porque as mulheres, elas estudam mais do que os homens. Sim. Elas fazem pós-graduação, mestrados. Só que o homem tem aquele brilho de ser mais executor, fazedor. E as mulheres querem ficar ali no confortável, na estabilidade. Sim. E tá tudo bem. Só que eu entendi que existe uma interseção, onde elas conseguem sim ter aquela previsibilidade, aquela segurança que toda mulher quer, mas dentro daquilo elas podem crescer o máximo que elas quiserem. Sim. E aí é isso que eu não vejo. As mulheres, elas não têm metas claras, elas não têm sonhos ousados, vão deixando pra lá. E principalmente, Sara, que aí entra a história de casar, né? De ter filhos. Sempre vai existir ali um antes e depois, quando você vem o seu filho. E as mulheres começam a se questionar e se culpar e etc e tal. E se perdem no caminho. Mas eu quero trazer pra ti outro ponto. A gente falou de machismo, que você pode até achar que a gente é cheio das ideologias. Não somos, tá? Mas isso é normal, isso existe, isso é fato. Assim também como existe o racismo. Desde a construção do Brasil, etc e tal. Existe o racismo, mas existe também como você se posiciona perante o racismo e existe como você se posiciona perante o machismo. Eu confesso pra ti que eu já, Ciara, já passei por alguns chefes machistas, mas aquilo nunca me abalou de nenhuma forma. Não sei se porque a minha energia masculina sempre foi muito alta, né? Mas eu quero trazer pra ti a questão do racismo. Você é uma mulher negra, do cabelo enrolado, e você é uma mulher que cresce, que faz dinheiro, que tem uma mentalidade completamente diferente. E antes da gente ligar as câmeras, eu perguntei e trouxe isso pra você. E eu quero que você traga a tua visão sobre isso, se você já passou por isso, se você passa por isso dentro da sua empresa. Fala um pouco pra gente. Jace, eu tenho algumas cadeiras de desafios. Eu sou uma mulher negra, empresária, crente. Então, assim, eu sou mulher, sou negra, sou empresária, sou crente. São muitas cadeiras de preconceito. Aí, já enfrentei inúmeras situações. Inúmeras. Eu lembro que na época da pandemia, eu já trabalhava, então eu tinha ali um valor para investir, não queria deixar o dinheiro parado, e eu procurei uma agência para entender o que era essa coisa do investimento. E aí, quando eu sentei na cadeira da gerente, ela me disse assim, eu não tenho nenhuma proposta para estudante. Eu falei, mas eu não sou estudante. Ela falou, tá, mas eu não tenho nenhuma proposta para você. No dia seguinte, eu voltei de terno. Meu pai é policial militar, ele voltou fardado comigo e nós procuramos o gerente principal da agência. E nós fomos atendidos sem enfrentar fila. Agora, ano passado eu fiz uma viagem com os meus pais para Búzios. Eu estava na recepção lá de um dos melhores hotéis. As malas ao redor, eu estava de short, enfim, não estava com uma roupa de trabalho. E aí chegou uma senhora e falou assim, eu já pedi para você arrumar meu quarto, você ainda não arrumou? Eu olhei assim em volta, eu falei, eu não trabalho aqui, senhora. Ela, porque você tem um cabelo enroladinho, que nem de uma moça que trabalha aqui. Nossa. E outra vez, agora em abril, eu estava na Zara, em Alphaville. Eu estava de blazer roxo, de vestido roxo também, brilhoso. Tava saindo do provador com outros blazers na mão. E a mulher me parou e falou, você pode me ajudar a achar essa blusa? Aí eu falei, eu não trabalho aqui. E aí ela falou, porque eu confundi você com uma funcionária que eu vi lá na frente. Só que na Zara todo mundo usa preto. Sim. As pessoas usam blusa preta, calça preta, e eu tava de roxo. E aí o funcionário que tava do meu lado falou, nossa, como você foi tranquila, você não fez nenhuma confusão. Hoje eu entendo quem eu sou.
E faz parte do meu processo de entender quem eu sou, entender onde eu estou, onde eu nasci. Eu nasci num país que tem uma construção racial e que tem uma construção racista. E quando eu entendo esse processo, isso não me faz sentar numa cadeira para dizer, pronto, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, porque eu não vim de família rica, e negro nasceu para trabalhar. Não, isso me faz entender que a construção racial do país em que eu nasci é assim, mas eu posso mudar a minha história. E hoje eu lido com essas questões de racismo, como você falou, não sei se é porque eu sou um pouco mais dominante, mas eu lido com uma certa tranquilidade. Não vou mentir que às vezes a gente não fica com vontade de fazer uma confusão, porque tem gente que é meio... Tem gente que é meio sem noção, mas por muitas vezes eu cheguei a atender um cliente e a pessoa perguntou, é você a dona do escritório? Sim, sou eu. Porque além de tudo eu sou nova. Então fica parecendo que eu não tenho muito o que ensinar. Então eu sou negra, sou mulher, sou nova, eu vou aos eventos de São Paulo e aí eu percebo que tem 15% de mulheres. Sim. E dos 15% de mulheres, uma mulher negra. Sim. Normalmente eu. Por quê? Porque aquele ambiente de mastermind, de crescimento, é um ambiente construído para homens e construído para brancos. Mas isso não me faz ficar num canto, me faz ser rejeitada. Eu acredito muito que a gente tem que pegar todas essas circunstâncias e decidir o que nós vamos fazer com elas. Perfeito. E eu decidi que isso não vai me parar. E eu quero ser a pessoa que vai incentivar outras mulheres negras, pobres, que vieram de onde eu vim a enfrentar esses desafios. Eu quero ser esse exemplo. E me fala, como foi tua infância em relação a isso? Tu passou por isso? Como que era ali no teu dia a dia? E como que tu trouxe isso, assim, pra tua vida adulta? Você acha que isso, de certa forma, te impactou? Bom, na autoestima, na insegurança? Os meus pais sempre reforçaram muito e eu sempre falo que depois que a gente cresce, a gente entende o peso de uma construção familiar. Sim. O quanto que isso impacta. E por que muitas vezes eu conheço pessoas que estudaram comigo, que tiveram o mesmo ensino que eu e que não conseguiram construir muito na vida. Porque você veio de escola pública? Não. Meu pai é policial militar, mas meu pai trabalhava 7 dias por semana para manter a gente numa boa escola. Nunca me faltou, mas também nunca me sobrou. A minha primeira conta bancária eu abri aos 19 anos, vendendo mousse de porta em porta. Eu sempre fui vendedora. Tô vendo. Eu comecei a empreender vendendo mousse de porta em porta. E então, nunca me faltou, mas nunca me sobrou. Os meus pais deram muito duro para eu e meu irmão ter um ensino, um bom ensino. Mas eu percebi que não é só ter um bom ensino. A construção familiar também impacta. Eu vivi algumas situações na escola. Eu estudei em escola particular em que eu era a única negra da sala. Depois eu fui para a faculdade, em que na minha sala tinha eu e um outro colega negro. Então, os ambientes em que eu frequentava sempre foram ambientes onde tinham muitas pessoas privilegiadas e muitas pessoas brancas. Mas... Privilegiada no sentido econômico, não privilegiada da cor, no né? sentido econômico, exato. Então, eu cresci nesse ambiente e eu acredito que eu fui aprendendo a lidar com isso, a lidar com alguns olhares, a lidar com... Você vai aprendendo a perceber algumas coisas, mas os meus pais, eles sempre me ensinaram muito a me portar diante dessas situações. Perfeito. A não ser aquela pessoa que aceita, mas também não ser aquela pessoa que vai lá e levanta o barraco, enfim. Durante a faculdade eu militei em processos. Quem é do direito e não militou, não se formou direito, né? Então, eu militei muito nesse processo, mas já assim, eu aprendi que muitas vezes o processo de racismo nasce entre os negros, assim como o machismo nasce entre as mulheres. E entender todas essas nuances, todas essas questões, eu defendo muito. É uma causa que eu realmente defendo muito, mas hoje eu consigo entender sobre o olhar da sociedade sobre isso. Não se ancora nisso, eu não né? me ancoro pra saber nisso. quem você é, o que você é capaz de fazer. Não me ancoro nisso, do contrário. Mas você percebe, Sara, que não é nem às vezes uma maldade, às vezes é o que tá dentro do ser humano mesmo, né? É o que já vem vendo desde a nossa construção, a cultura. Então, a pessoa ela fala ali porque já
foi mais forte do que ela, né? Porque ela tá te olhando com maldade por conta disso. E aí eu conheço algumas pessoas que quando vivenciam um processo de machismo, de racismo, internalizam e é porque eu sou a pessoa mais odiada. E, gente, às vezes não é. Quando eu vivo um processo desse, eu entendo que é muito mais sobre o outro do que sobre mim. Sim, sim. É muito mais sobre o que tem dentro do outro do que sobre como eu estou. Porque eu já aprendi que eu estou... eu posso passar por uma situação como essa estando de blazer ou estando de short. Perfeito, perfeito. Independente da roupa que você vai estar. Independente da roupa que eu vou estar, eu posso passar. Agora, claro que eu também entendi o quanto que a imagem importa. Sim. O quanto que a imagem, trazer isso pra minha vida profissional importa. Mas como ferramenta, como né? ferramenta de fortalecimento. Mas não vai me blindar. Não vai me impedir de viver esse processo. Às vezes, uma vez eu fui comprar os móveis do meu escritório numa loja bem conhecida aqui em Teresina e eu tava com um projeto da minha arquiteta e eu comecei a escolher e ela começou a perguntar: e o escritório é de quem? É meu. Mas é seu o escritório? E onde é que fica? E você tem sócio? Nossa. E aí você vai percebendo aquela insistência. Eu falei: não, o escritório é meu, fica em tal lugar. Mas eu acho que hoje eu já consigo até educar muitas vezes. Sim, sim. Você vai aprendendo que é um processo educativo. As pessoas não foram ensinadas a respeitar. Show. E me diz uma outra coisa. O quanto que tu acha importante buscar conhecimento fora? Você é uma pessoa que viaja muito para estudar. Como é que você vê esse movimento, né? De ir para fora para trazer para dentro da tua empresa? Eu acho que isso faz parte do meu processo de visão. Entendendo que... nós estamos numa cidade onde as coisas demoram um pouco para chegar. E eu entendo e faço isso no meu processo de mentoria, que assim, todo empreendedor precisa ter referência. E as pessoas às vezes têm o ter referência como uma afronta. Sim. Então, como empreendedor, eu tenho a minha referência no marketing, eu tenho a minha referência na oratória, eu tenho a minha referência... Recentemente, eu precisei melhorar a oratória da minha empresa para vender mais, para se posicionar melhor com os clientes e para que eu pudesse me afastar do operacional. Porque eu percebi que os meus colaboradores sabiam o mesmo tanto que eu, mas eles não sabiam externar isso, passar. E eu comecei a procurar aqui em Teresina profissionais que trabalhassem e eu tive dificuldade de encontrar profissionais que entregassem aquilo que eu queria. Perfeito. E então eu decidi ter uma formação de fora e fui, inclusive vou finalizar agora o meu curso de oratória para eu trazer para o meu ambiente isso. E já no último ano, nesse processo, eu investi mais de 400 mil no último ano com conhecimento fora. Mas foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na vida. Perfeito. Isso me evoluiu, mas isso trouxe para os meus colaboradores uma percepção de valor interno. De valor interno absurda. Eu achava que eu era refém deles. E hoje eu consigo entender que eu sou uma boa chefe. Sim. E a minha empresa é uma boa empresa de se trabalhar. Perfeito. Eu consegui agregar valor através dos cursos, Sim. das mentorias. E é muito isso de... O colaborador, às vezes, precisa ver o dinheiro que ele está ganhando sendo reinvestido, Sim. porque senão fica parecendo que a gente está só luxando com o Sim, dinheiro que eles estão ganhando. Então, eu comecei a ver esse processo como um processo muito valioso. E não adianta eu ir a um MQA ou a qualquer outra imersão. Eu volto cheia de ideias, eu volto explodindo de ideias, mas aí dentro da minha empresa as pessoas estão com a crença de merecimento baixa. Sim, as pessoas estão baixa. achando que o meu salário está muito bom, né? E aí eu lembro até que na academia uma vez você falou assim, Sara, você pode até levar suas colaboradoras para o MQA, mas talvez elas saiam de lá querendo empreender. Eu falei, já, não tem problema nenhum. Porque o tempo que elas vão passar comigo, eu tenho certeza que vai ser recompensador para aquilo que, né, que eu tô investindo para que elas possam estar ali. E é aquela pergunta, né? Você prefere estar com um time que você não treina ou um time treinado que vai te gerar valor e daqui a pouco vai bater asa e tá tudo bem? Sai muito mais caro. Sai muito mais caro. É muito mais caro demitir. É muito mais caro bater cabeça com gente. É muito mais caro ter uma empresa onde nós não podemos tirar férias, onde a gente não pode fazer uma viagem porque o negócio quebra. Então, esse processo faz parte da visão e faz parte dessa compreensão. Mas faz parte também já de
uma percepção de humildade. Total, 100%. Dói entender que a gente não sabe de tudo. E nós, mulheres, temos um pouco dessa resistência. Sim. Porque a gente quer saber de tudo, a gente quer que as pessoas nos vejam dessa forma. Então, é um processo de humildade. Teve uma convidada, a gente estava batendo papo exatamente sobre isso. Eu disse assim, mulher, quando a gente viaja, a gente sabe que não sabe de tudo, meu Deus, e tem que aprender mais. Aí ela falou assim, mas eu amo. Eu amo. Não é? Aí eu disse, não, eu amo também. É cansativo, mas eu amo. Porque é um mundo de oportunidades que a gente... Eu tenho certeza que quando você volta de uma viagem dessa, tua cabeça tá... Vou abrir aqui 150 empresas. Total. Mas quando eu comecei esse processo de desenvolvimento empresarial, eu tive um diagnóstico de fibromialgia aos 25 anos. Por conta do trabalho. Sim. Eu tive nódulos vocais e eu passei 1 mês sem fala. Foi mesmo? Por conta do estresse. Então, quando eu entendi, e aí eu procurei todos os melhores médicos de Teresina, especialistas, e todo mundo falava, ou você diminui o seu ritmo, ou você vai parar. E aí foi quando eu fui pro primeiro curso em São Paulo, e aí eu entendi que eu sabia muito do meu negócio, mas não sabia nada de negócio. Entendi. Então, você chega no MQA e quando rodou aquela ferramenta da Persona... As pessoas vendem, mas não sabem para quem vendem. O básico, né? Elas não sabem o básico. Elas não sabem fazer uma matriz SWOT, olhar para o negócio e perceber forças e fraquezas e oportunidades. E ali, todas as rodas que eu estava, eu observava muito isso. O quanto que uma ferramenta simples para nós é engrandecedor para outras pessoas. E aí, quando você faz um pitch de vendas como aquele, ainda tem gente que olha achando que é um absurdo. Que é um negócio, assim, do outro mundo. Então, ir pra fora me trouxe essa percepção de que tem muito negócio para ser explorado. Muita coisa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você está na posição de dona de negócio e líder, né? Vamos voltar lá para a história do negro, do racismo. Você procura contratar mais, dar mais oportunidade para pessoas negras ou não? Se a pessoa for inteligente, entregar, independe da raça dela. No meu processo de contratação hoje, eu contrato mais por caráter do que por habilidade técnica. Perfeito. Então, hoje eu tenho comigo uma psicóloga organizacional que me ajuda nessa parte de desenvolvimento de pessoas, mas no meu processo de contratação... quando ela traz o filtro para eu escolher, me importa muito mais fazer perguntas como que é a sua relação com seus pais? Qual a sua visão de futuro, né? Onde você quer estar daqui a 3 anos? O que os seus pais ensinaram para você sobre dinheiro? Teus pais te ensinaram a trabalhar para ser feliz ou a trabalhar para ficar rico? Então, eu faço perguntas, uma das perguntas que eu faço é quantas bolas cabem dentro de um Fusca? Porque quando eu vivenciei esse processo de fibromialgia e de adoecer mesmo, eu entendi que a gestão de pessoas, ela pode levar o meu negócio para um outro nível e pode destruir o meu negócio. Sim. E o ativo mais importante que eu tenho na minha empresa são as pessoas. 100%. E então hoje eu me preocupo muito mais em entender quem eu estou contratando, como é que você se sente quando você comete um erro. Como você reage após um erro? Imediatamente, você acabou de errar, você acabou de perder um prazo do escritório, você acabou de, sei lá, fazer um agendamento errado na Bloom, como você reage? Porque se a pessoa demonstra que age com aquela culpa e fica mal e chora, eu já não contrato. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho? Porque é uma pessoa que não sabe errar. Então, se é uma pessoa que não sabe errar, ela normalmente tem dificuldade para aprender. E aí, na entrevista, eu falo, olha, aqui nós fazemos parte de um projeto, de um mastermind, nós temos cursos, e esses cursos, eles são sexta e sábado. E muitas vezes você vai precisar estar aqui até as 9 da noite do sábado. Você tem alguma resistência para isso? Tá tudo bem com seu marido, com seus pais? Porque aí evita que lá na frente eu tenha essa dor de cabeça sim. de, se tivessem me dito antes, eu não teria entrado. Sim. Então, hoje, o meu processo de contratação é muito mais um alinhamento. Existe um momento da seleção por habilidade. Eu não quero saber se é branco, eu não quero saber se é preto, eu não quero saber se é rico, eu não quero saber se é pobre. Eu quero saber se os valores conectam com os meus valores. Por exemplo, uma pergunta que eu faço, você professa alguma fé? E qual a fé?
E isso não é porque eu tenho intolerância religiosa, do contrário, eu estava agora mesmo falando com meu maquiador sobre isso. Eu fui ensinada, eu nasci num lar cristão, mas eu nasci num lar de respeito e de tolerância. Eu tenho colegas de outras religiões, enfim, mas eu acredito muito já na atmosfera espiritual. Sim. E eu acredito muito no poder da concordância. Sim. Então, se eu tenho na minha equipe uma pessoa que não está em concordância com algumas coisas relacionadas à minha fé, essa pessoa em algum momento ela vai poder se sentir mal. Eu faço na minha empresa uma vez por mês o café com fé. Eu falo da Bíblia, eu falo de Deus, mas eu falo numa perspectiva voltada para o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a pessoa que ela não acredita em Deus, por exemplo, ela vai se sentir muito desconfortável. Sim. E ela vai ser resistente. E o processo do café com fé é um processo de cultura da minha empresa. Sim. Então, se eu entendo que a cultura é o meu gerente invisível e aquela pessoa não conecta com um aspecto da minha cultura, ela vai me dar trabalho. Perfeito. Um dos valores aqui do nosso grupo também é fé. E quando as pessoas estão entrando, a gente diz, ó, a gente acredita em Jesus como o caminho, a verdade e a vida, mas você não precisa acreditar. Porém, aqui dentro, a gente faz assim, assim, assado. Tá tudo bem? A pessoa tá tudo bem. Exato. E aí fica todo mundo alinhado. Mas, Sara, me fala uma coisa pra gente estar já finalizando. Nossa, passou rápido, né? Como é que você se enxerga aí daqui a 3 anos, 5 anos? O que você quer estar construindo? A minha visão de futuro agora é construir um ecossistema de negócios que se conectem entre si. Eu não quero ter empresas exatamente do mesmo nicho, da mesma área de atuação, mas eu quero ter empresas que se conectem. Por exemplo, a Bloom, a Prova, que é a minha assessoria jurídica de soluções de problemas, funciona dentro da Bloom, que é a minha empresa que loca salas para profissionais e para empresas. E aí eu percebi que dentro daquilo que nós construímos na Bloom uma cultura tão forte que os nutricionistas, os psicólogos, médicos, advogados, eles querem passar mais tempo juntos. Legal. Eu consegui... Tá fazendo um mastermind lá, né, amiga? Eu consegui construir um ecossistema dentro da Bloom, uma comunidade de pessoas que se ajudam. Um nutricionista, ele ajuda o outro nutricionista a precificar. Vamos fazer aqui uma dieta junto, deixa eu te ensinar. Perfeito. Agora eu contratei uma secretária que é formada em nutrição há 10 anos. E ela nunca atendeu por medo. Nossa. Por insegurança. Por algo que foi construído sobre ela. E os outros nutricionistas estão ajudando ela a isso. E eu falei, nem que eu perca uma secretária, mas eu vou ter uma nutricionista a mais. Uau. Né? Então nós estamos construindo. E a gente tem realmente isso esse respeito, essa conexão. E aí eu começo a partir da necessidade deles, construir outros negócios. Por exemplo, a Bloom, a Bloom do Petit Premier, que é a nossa primeira unidade, ela conecta muito com profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho, porque a nossa proposta de valor lá é o custo-benefício. Então, na Bloom eu tenho hora a partir de R$25. Compensa para um nutricionista que está começando, para que ele não deixe todo o lucro dele em uma clínica, enfim. Então, conecta muito com eles. Só que eu comecei a proporcionar para eles ali dentro um ambiente de crescimento. Eu ensino sobre vendas, eu ensino sobre marketing, eu dou ideia de vídeo, eu ajudo eles a crescerem. Aí eles crescem tanto que agora eles precisam de uma sala fixa, porque o espaço rotativo não é mais suficiente. Perfeito. Só que quando eles precisam de uma sala fixa, eu percebi, conversando com eles, que tá difícil organizar a agenda. Aí eu criei o Bloom S, que é assistente pessoal dentro da Bloom. Nossa, é uma gênia! É uma troca, né? Você educa, eles crescem. Exato. E você tá ali pra ajudar eles. E eles confiam em mim. Falam, se tudo que a senhora faz tá dando certo. Então, aí o que acontece? Aí eu percebi que eles começaram a me cobrar ambientes pra eles tomarem café. Só que nós temos 2 salas de 70 metros, em que eu tenho 8 salas, é pequeno. Então, na nova unidade, eu vou ter um Resto Café, assinado por um chefe, toda uma coisa gourmetizada, para que eles não precisem ir para um outro lugar para ter um happy hour. Eles vão ter dentro da Bloom. Uau. E os clientes deles também? Os clientes deles também. E aí, às vezes, eles... cara, eu tô aqui com a cabeça cheia, mas eu tenho ainda que prescrever aqui algumas dietas. Eu criei uma área de descompressão, onde eles vão poder estar trabalhando. Não precisa mais ir pra casa, gente. Eles podem ficar aqui... Tirar férias pra quê? Final de semana pra quê? Dorme aí. Podem ficar aqui o dia inteiro. Então, o meu propósito é esse. Então, eu quero trazer... Aí, eu percebi que eu tenho muitas mulheres. E as meninas são, claro, vaidosas.
Então agora eu tô trazendo um estúdio de produção pra dentro da Bloom. Salão, make, esse tipo Salão, make, percebi que eles precisam produzir conteúdos. Então eu tô criando um estúdio de gravação dentro da Bloom. Então... É uma gênia, sou uma gênia. Eu quero conectar esses negócios e a minha visão de futuro. Eu amo essa construção, é o que me dá gás. Show. Eu tava vendo teus stories agora do final de semana, aí eu vou começar a finalizar com isso que eu vi. Alguém falou assim pra ela, olha, você não pode sentar 5 minutos com ela que você sai cheia de ideias de negócio. Então, a Sara é uma geradora de negócios. E se você quiser sair com um negócio na cabeça, siga a Sara, manda direct pra ela. E esse nutricionista, hoje, eu vindo pra cá, ele mandou e falou assim, Sara, eu fico aqui até sexta, eu preciso de uma sessão de mentoria. Faz o Pix, amiga. Faz aí me arruma um espaço na tua agenda. Então, mas Perfeito. É o tipo de coisa que eu faço porque eu amo. Sim. Eu faço porque eu tenho habilidade. Sim. Eu faria até de graça. E eu conecto meu propósito, ao meu Ikigai. Show, show, show. Pois vamos deixar uma mensagem para essas mulheres. O que é que você acredita que a mulher, para ela parar de ter medo, né? Para se jogar toda a capacidade dela, independente se ela é branca, negra, casada, solteira, com filho ou sem filho. Mas o que é que de fato tu sente hoje que as mulheres precisam? Tenha um mentor. Perfeito. Tenha um mentor que te ajude no aspecto espiritual. 100%. Tenha uma cobertura espiritual como a Andy, que é a sua, como a minha mãe, que é a minha. Tenha um mentor que te ajude nos negócios. Não tenha medo de investir. Invista em um mentor que te ensine sobre finanças. Invista em pessoas que te ensinam sobre o marketing. Tenha um mentor, se possível, para cada área da sua vida. Perfeito. Porque nós não conseguimos construir nada sozinhos. Uma salva de palmas. Amiga, a gente tem um presente aqui pra você. Você já é uma mulher que age, né? Mas aqui tem o nosso convite pro próximo encontro. Muito você já obrigada. tem cadeira cativa com a gente. Eu já tenho até equipe de amigas que querem ir. Ó, tá vendo? Aí já faz o cupom Bloom. Cupom hashtag. Bloom. Ó, eu tinha uma colaboradora minha que tava em São Paulo, última mulher que age. Aí agora na viagem, ela viu alguma coisa que tu postou e ela falou assim, Sara, tu já tem um cupom de desconto? Porque as colaboradoras que não foram no último precisam ir nesse. Eu falei, amor, vocês vão. Vocês são obrigadas. Vocês vão sim. E aí tem um Muito presente obrigada. pra você de coração, amiga. Muito obrigada pelo seu tempo. Tem o seu presente de aniversário. Obrigada. Assim, a gente se encontrou muito despretensiosamente. Sim. A gente nem falou sobre isso, mas assim, você de fato é uma potência. Eu gosto muito de me conectar com pessoas que pensam como eu, que têm os mesmos valores, e você é essa pessoa. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua história, e saiba que aqui você tem um apoio, tá? Jaci, parabéns. Eu falei sobre isso no MQA com você, mas parabéns por não desistir de mulheres. As mulheres teresinenses precisam de você. Ai, obrigada. Né? Então, as mulheres do Piauí precisam de você. Tem muita gente ensinando empresários, tem muita gente ensinando várias coisas, mas eu só conheço você que ensina mulheres a destravarem. Perfeito. Então, parabéns pelo seu legado, parabéns pelo que você vem construindo, que Deus abençoe a sua casa, que os celeiros sejam cada vez mais abertos, mais prósperos, mais cheios. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil é pequeno pra você. Ai, meu Deus do céu! Recebi uma profecia da pastora, minha gente! Gente, beijo, beijo! Vocês são maravilhosos!